Fala, galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? E aí? Dia 12 de outubro, esperar o pessoal chegar, como prometido, a live agora às 6h30, para a gente falar um pouquinho sobre o direito da criança, de toda criança, né? Bom, deixar o pessoal chegar, vamos ver aqui como é que está no Facebook também. Vou uns minutinhos. E aí, todo mundo já começou a trocar foto do perfil? Hoje entrei no Facebook mais cedo, já comecei a não reconhecer ninguém. Não sei olhar as fotos. Porque até na dupla, gente, é das crianças, não é Halloween não. Halloween é só no dia 31 de outubro. Brincadeira. Brincadeirinhas à parte, pessoal. Eu não vou trocar minha foto, tá? Esquece. Vou ficar com a minha foto mesmo normal. Tá? A gente já conhece a minha feiura, então fica aí, já estão acostumados, né? Sabadão de sol, uma praiana dessa. Ver aqui no Instagram também, como é que tá a entrada do pessoal. Espero que todo mundo já tenha almoçado, não tenha fome. Um minutinho. O pessoal está conseguindo ficar direitinho, mas tá legal para vocês aí? Vamos dar um ok? Para ver se o retorno tá legal. Beleza. Chegando o retorno aqui, o pessoal dizendo que tá ok também no Facebook, no Instagram. Bom, pessoal, vamos começar? Para a gente não atrasar muito o pessoal que já está entrando, né? A gente tem que dar uns minutinhos para todo mundo chegar, né? Mas a gente começa falando devagarinho e aí o pessoal pode ir entrando, né? E conforme for, vai colocando as dúvidas, vai digitando as dúvidas para mim e eu vou respondendo aqui para vocês, não tem problema nenhum, tá? Só para a gente não atrasar muito aí esse sábado de sol, o pessoal não quer ficar preso na frente da live, né? A live também não pode ficar muito comprida. Está tendo agora quase uns 3 minutos aí que a gente está no ar, então acho que a gente pode ir começando, né? Bom, então, como eu conversei com vocês um pouquinho, na verdade, fiz um vídeo rápido, hoje é dia 12 de outubro, dia das crianças, né? Nada melhor do que a gente comemorar o dia das crianças conhecendo um pouco mais dos direitos de toda criança e respeitando esses direitos, né? Eu confesso a vocês que eu tenho ficado um pouco assustada com o desconhecimento das pessoas, ou então com a falta de entendimento geral das pessoas sobre o que é o direito da criança, né? Quais são os direitos da criança, então por isso eu quis trazer um pouquinho desse tema para a gente poder refletir um pouquinho mais. Às vezes a gente conhece até a letra da lei, mas na prática a gente desconhece, né? Bom, a gente tem, toda criança e adolescente, ele tem um conjunto de direitos, assim como todos nós temos. E esse conjunto de direitos, ele vem, está fundamentado na Declaração, né, Universal dos Direitos Humanos, e no Brasil a gente tem o ECA também. Eu não vou ficar entrando em termos de lei, porque isso é cansativo e não é o objetivo, na verdade, dessa live. Mas a gente tratar mais de uma coisa assim, real, né, mais próxima da nossa realidade. Bem, quando pensa em criança e adolescente, o que a gente tem que ter em mente é que todos os princípios e direitos, eles visam um objetivo final, que é o pleno desenvolvimento da criança, seja ele físico, emocional, psicológico, né, profissional, esse é o objetivo fim. Então, em linhas gerais, toda criança tem o direito à saúde, à educação, ao lazer, ao pleno desenvolvimento, né, em linhas gerais. Mas o que isso quer dizer? Claro, e antes de tudo, a criança tem direito ao nome, que é a nacionalidade, né? Quanto ao nome da nacionalidade, é muito simples, né? A criança nasce, aí isso é responsabilidade dos pais, ou dos representantes legais, né, que for responsável pela criança. Né, a criança nasceu, tem que ser dado um nome e declarada a nacionalidade dela. Esse é o primeiro nome, esse é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. É uma coisa, em tese, muito óbvia, mas existe um fundamento por trás, né, por baixo disso, que é o direito de você pertencer a um país, né, o direito de pertencer. Então, quando você dá um nome, você individualiza, né,
E quando você dá nacionalidade, você diz a que grupo ele pertence, né? O grupo, quando você é o grupo familiar, né? Que é o nome, mas o sobrenome dos cães, e a nacionalidade, que é onde ele pertence. Bom, direito à educação. Direito à educação é o direito meramente ao colégio público. Os pais terem obrigação de dar educação. O que seria o direito à educação? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que toda criança tem direito à educação, e isso quer dizer que ela tem que ter o ensino garantido, gratuito, pelo menos em primeiro grau. Tá? A melhor escola para a criança é aquela que é mais próxima da casa dela. E o direito à educação gratuita e de qualidade. O que significa dizer? Não basta simplesmente se jogar o colégio pela. Existia um colégio perto da sua casa e a criança, matricula e acabou. Não, é um direito à educação de qualidade, é o direito ao acesso de meios de comunicação e informação, isso está dentro do direito à educação. E algo que a gente tem muito interessante, eu até vou abordar uma pergunta que foi feita para mim no Facebook, né, quando eu lancei o vídeo, é sobre a questão da criança portadora de necessidades especiais. A gente tem visto bastante isso, principalmente em quem tem autismo, né, e outros transtornos, como o transtorno de atenção, mas principalmente o autismo. Aí, ela chegou aí, Lisiane, vou falar sobre essa pergunta agora, tá? Então, fica atenta ali. O que acontece? Dentro do direito da educação, o direito à educação, a gente tem um princípio que está dentro do ECA, tá? Que ele diz o seguinte: a criança portadora de necessidades especiais, ela tem o direito de ser atendida, assistida e ter tratamento, tá? Eu estou encaixando isso, primeiramente, dentro do ramo da educação. Nenhum colégio pode negar matrícula a nenhuma criança, tá? Nem a escola pública, nem a escola particular. A pergunta da Lisiane tinha sido no sentido de se uma rede municipal podia recusar um aluno sob a alegação de que eles não teriam mediador. Não, isso não pode ser feito, tá? A escola não pode se recusar a receber um aluno, tampouco pode excluí-lo, tá? Ou expulsá-lo, tá? Isso é crime, está previsto, tá, em legislação. A pena para recusa é reclusão de 1 até 4 anos e multa, tá? E a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que foi sancionada em 2015, a Lei de 2015, que traz todos os aspectos de inclusão da criança portadora de necessidade especial. Inclusive, nesse aspecto, a gente teve um caso emblemático, não sei se vocês acompanharam a época, mas um colégio que expulsou um menino autista. A mãe matriculou, os pais matricularam, e aí, menos de 6 meses depois, eles excluíram o menino porque o menino era autista, tá? E aí, o que aconteceu? Aconteceu que é ilegal, os pais travaram uma guerra na justiça, literalmente uma guerra. O caso parou no STJ, tá? Para vocês verem o nível, eles perderam a primeira instância, recorreram, e eles foram recorrendo até chegar no STJ, e aí, efetivamente, derrotados no STJ, que, né, marcou uma frase célere do julgamento, que foi dizer assim: é incrível como em pleno século XXI ainda há quem brigue ferrenhamente pelo direito de excluir. Algo que para mim é muito marcante, né, principalmente como advogado. E fato é a escola brigando aí pelo direito de excluir um aluno e eles perderam. Então, em resumo, não, nenhuma escola, nem pública, nem particular, pode se recusar a receber uma criança sob qualquer alegação, nem raça, nem cor, religião, a cultura. O colégio ele não pode se recusar a receber. Se recusar a receber, o que a gente aconselha fazer? Bom, como a gente está falando de uma educação inclusiva, o ideal é que primeiro se tente conversar na escola, né, explicar, falar que a criança tem total condição, porque tem, de desenvolvimento, e tentar resolver de uma forma amigável, porque é complicado, né? Se você puder resolver de uma forma amigável, formar uma parceria com a escola, de forma que a escola se comprometa dentro do que pode ser feito a contribuir para o desenvolvimento daquela criança, é o ideal. Mas, se você não obtiver êxito, se você foi no colégio, você conversou, você tentou explicar, isso não deu jeito, bem, você tem ferramentas, tá? Você pode procurar o Ministério Público para fazer a denúncia, ou você pode procurar a Secretaria de Educação do seu município, tá? Dentro da Secretaria de Educação do município, tem a área de educação inclusiva. Então, na pior das hipóteses, você não está conseguindo resolver numa boa, não está conseguindo resolver de forma pacífica, então procura o Ministério Público, procura a Secretaria de Educação, tá? E existe sempre, o Ministério Público, ele é fiscal da lei, então existe a ferramenta judicial para você buscar o seu direito, tá? Então, crescemos aí quanto à questão de educação, né?
desculpa, então, Humanos, educação. E passando a educação, a gente vai falar um pouco da saúde. O que é o direito à saúde? Bom, direito à saúde, toda criança ela tem direito a ser atendida, tá? Nos hospitais públicos, com prioridade, tá? E tem ainda a prioridade no atendimento, na prestação de socorro em caso de acidentes e catástrofes, tá? Então, acidente e catástrofe, prioridade de crianças. Eu precisaria de uma lei, inicialmente, né, para a gente pensar nesse sentido, mas na prática houve necessidade, então, dentro da área da saúde, nós temos esses dois aspectos. Temos ainda dentro da área da saúde a questão da alimentação saudável, né? Toda criança tem direito à alimentação e a alimentação saudável, se alimentar de forma adequada para que ela consiga ter o pleno desenvolvimento físico, né? E aí acho que a gente fecha a questão, e eu falei, né, do atendimento gratuito nos hospitais. Bom, nós temos ainda o princípio, a moradia, né, que está dentro aí do plano de desenvolvimento, o direito ao amor e compreensão, ao afeto, né? E aí a gente tem uma série de direitos que eu enquadro eles, no enquadramento meu, tá? Que eu chamo do princípio do pleno desenvolvimento. O que é o pleno desenvolvimento? A gente falou lá no começo. É o pleno desenvolvimento físico, emocional e psicológico. Então, bom, dentro dessa seara, a criança tem direito ao convívio social, tá? Tendo a ela garantido o direito à livre manifestação dos seus sentimentos e opiniões, porque a criança tem, né, sentimento e opinião também. Pode não ter experiência de vida, mas opinião e sentimento tem, então tem que ser respeitado. Né? Tem o princípio da proteção contra qualquer crueldade ou exploração. Tá? Aí entra a proibição do trabalho infantil, né? A criança não ser obrigada a trabalhar como adulto, e proteção de qualquer crueldade, né? Sexual, física. A proteção contra, inclusive, agressão física ou psicológica por parte dos pais ou dos seus representantes legais, né? Daqueles que exercem a... Vamos ver aí, pessoal, apareceu que tá instável. Vocês para mim, tá? Acho que agora voltou aqui para mim. Bom, então, vamos lá. O sinal está um pouco estável, mas eu acho que agora está tudo aqui. Então, falamos também do pleno desenvolvimento, né? Então, assim, no geral, gente, o que a gente precisa ter em mente para a live não ficar muito longa é que, assim, a gente precisa compreender, voltou também, né? Obrigada, gente. Quando a gente fala de criança, que elas são o nosso futuro, né? São o futuro da sociedade. Então, elas consigam crescer e se desenvolver numa sociedade justa, fraterna, desenvolvida, na medida possível, igualitária. Então, não é muito difícil da gente compreender. Bom, uma vez que a gente falou de quais são os direitos das crianças, o que a gente vai trazer rapidamente contextualizado. Qualquer ato que venha ferir esses princípios, ele é ilegal. Então, veja bem, por exemplo, dentro do princípio do plano de desenvolvimento, a gente está falando do desenvolvimento, né? E a gente fala sobre o princípio da proteção, que é proteger as crianças contra qualquer agressão. A alienação parental é uma agressão. Mamãe que fala mal do filho para o papai que fala... Perdão, mamãe que fala mal do papai para o filho, papai que fala mal da mamãe para o filho, comete alienação parental. A alienação parental, ela vai ferir a formação emocional e psicológica da criança. Né? Por exemplo, quando a gente destrói a imagem de um genitor, né, o genitor ou a família, os avós para a criança, você está mexendo com o psicológico dela, né, o emocional dela. Então, não pode ser feito. Quando você agride uma criança fisicamente, você pratica um ato, às vezes, em tom de castigo, com um corretivo, e você traz agressão física, né? A pessoa brinca, um tapinha não dói e tal, mas você se excede, você pratica agressão física, você está afetando o plano desenvolvimento físico da criança, né? Quando você deixa a criança sem estudar, você está ferindo o direito da criança, né? Então, é importante que a gente comece a identificar na prática quais são as condutas que a gente tem no dia a dia que estão ferindo o direito das nossas crianças, né? A gente tem uma geração de crianças, como nunca se viu, sofrendo de transtornos emocionais, psicológicos,
né, frequentando cada vez mais psicólogos, psiquiatras, transtornos de ansiedade, e a gente precisa começar a compreender e perceber que a gente precisa efetivamente brigar pelo direito da criança, né, pelos direitos da criança. Então, eu não vou entrar aqui em especificidades, artigos. Se alguém tiver alguma dúvida, manda para mim, de algum caso específico, manda para mim que eu respondo aqui rapidinho, não tem problema. Se alguém quiser uma explicação, alguma coisa mais técnica também, não tem problema, manda para mim, ou eu respondo aqui agora, ou se quiser que eu faça alguma coisa mais elaborada, a gente faz também. Mas, na prática, a pegada dessa live, porque já até está um pouquinho mais comprido, então já vou caminhando para o final, é trazer para a nossa consciência quais são os direitos da criança, né? Quem tira os seus direitos associados, principalmente o direito à educação até o desenvolvimento. Lembrar vocês que existem medidas, sempre há medidas, né? Então, seja a Secretaria de Saúde, sempre há onde recorrer, né? E que a gente consiga tratar melhor, cuidar das nossas crianças, porque elas são o futuro do nosso país, né? Agora, se eu tiver alguma dúvida e quiser mandar para mim agora, pode mandar. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram falar, alguma coisa que vocês queiram comentar, alguma dúvida que vocês queiram tirar? Se quiser, o momento é agora. Tá? Se tiver qualquer dúvida, aqui no Instagram também. Parece que ok. Bom, pessoal, então falamos um pouquinho dos direitos gerais de toda criança. Numa próxima oportunidade a gente pode entrar em algo mais... Ah, muito bom. Guarda compartilhada. Direito da criança, plano de desenvolvimento. Eu entendo que se enquadra ali, tá? Durante muito tempo, a primazia da guarda com a mãe, né? E o pai com o direito à visitação. E hoje a gente tem brigado muito, né, pela guarda compartilhada, pelo pai presente. Tiver a mão do olho, que aqui ainda está montando aqui, tá? Voltou, vamos lá. Eu dei uma parada que tinha conexão aqui, eu estava instável novamente. Bom, quanto à guarda compartilhada, ela é um direito da criança, tá? E visa ela ter o pleno convívio com os pais, com os irmãos, né? Porque às vezes tem filho de um, filho de outro, casamento, relacionamento. Então, assim, para você ter guarda compartilhada, você vai fazer isso, né? Sempre que o assunto versar sobre menor de idade, existe a necessidade de ser feito através de via judicial com o aval do Ministério Público, tá? Então, a guarda compartilhada, porque ela é combinada entre os pais, né? Acaba um relacionamento, os pais conseguem entrar num acordo e procuram a justiça só para homologar a guarda. E existe aquela que, né, um dos genitores entra brigando pelo direito da guarda compartilhada. Bom, para que você possa guarda compartilhada, a primeira coisa que você precisa ter é uma relação saudável entre os genitores, tá? Acontece muito no judiciário, a gente vê pais ou mães, né, brigando pela guarda compartilhada, mas eles simplesmente não conseguem se tratar com civilidade. Então, fica um pouco complicado, porque você vê a criança metade tempo na casa de um, metade tempo do outro, né? Não necessariamente metade do tempo, tá, pessoal? Quando a gente vai compartilhar, não precisa ser 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro, uma semana na casa de um, uma semana na casa do outro. Os termos da guarda compartilhada, eles não são especificados em lei, tá? Vai passar a segunda, quarta e sexta com o pai, terça, quinta, sábado com a mãe, e aí a forma ela prestada entre os genitores, né? Ou não havendo não sendo possível os genitores chegarem a um senso, né? A um consenso, o magistrado vai determinar, né? Isso normalmente baseado num laudo elaborado por um psicólogo, tá? Existe o estudo social, a avaliação da criança, dos pais também, da relação dos pais, para se verificar se existe de fato a possibilidade da guarda compartilhada, lembrando que sempre o interesse que deve prevalecer é o do menor, não é o dos pais, criança não é nada de troca, tá? Então, é feito um estudo social, nesse caso, é feito uma análise, e aí é determinada a forma com que será realizada a guarda compartilhada. Mesmo no regime de guarda compartilhada, você tem a residência que é tida como fixa no menor, tá? Pode ser a casa da mãe ou pode ser a casa do pai, dependendo do melhor interesse da criança sempre, tá? Então,
a guarda compartilhada, você precisa que ambas as casas tenham estrutura para receber aquela criança, né? Como que ela consiga comer, dormir, estudar, ser acompanhada, principalmente que ela consiga ter uma rotina, porque é muito comum também os genitores se separam, né? Querem a guarda compartilhada da criança, só que a vida deles está totalmente incompatível. Tipo, um está no norte, o outro está no sul, e aí como é que a criança vai estudar, qual vai ser a dinâmica do estudo? Nesses casos, você não vai conseguir botar a criança segunda, quarta e sexta num lugar, terça, quinta e sábado no outro, porque existe a vida do menor, que ele vai estudar, os cursos que ele vai fazer, né, as amizades que ele tem, tudo isso vai se dar nesse ínterim, tá? Então, primeiro ponto é que os pais têm que ter uma relação, pelo menos, de civilidade, de cordialidade. Ambos os genitores têm que ter condição de promover a criança um lar saudável, tá? E a questão de que seja equacionada as rotinas de um de outro para que a criança tenha o seu melhor interesse preservado, tá? Instalada a guarda compartilhada, se eventualmente houver uma mudança no quadro de um genitor ou outro na relação, pode-se ingressar no judiciário e pedir a revisão. Seja uma guarda compartilhada estabelecida por aqui, aí fizemos a guarda compartilhada, homologamos, foi amigável, e aí passou um tempo, a relação começou a ficar ruim, seja por novos relacionamentos, enfim, entendimentos em relação à criação do menor, ou de repente a mãe começou a apresentar um quadro de descuidar da criança, ou o pai, você pode rever a guarda compartilhada, tá? É bem tranquilo nesse quesito. Tem sido assim, muito exaltado no judiciário, porque se você conseguir estabelecer a guarda compartilhada, você estabelece um amplo convívio, né, da criança com ambos os genitores, né, os genitores, os avós, enfim, a família de forma geral, né? Então, respeita esse princípio e a primazia do melhor interesse do menor, tá? Só com uma rapidinho aqui, eu recebi eu já vou falar, vou voltar nesse tema da escola, pode deixar, já falo que já de novo sobre esse tema da escola já. Na questão da guarda compartilhada, a gente falou, bom, vou aproveitar já que a gente falou da guarda compartilhada, eu vou responder aqui. A escola disse que não aceita porque não tem funcionário, então o que eu tenho que procurar a prefeitura? Você tem que procurar, na verdade, o Ministério Público para fazer a denúncia, tá? Você tem que procurar a Secretaria de Educação do seu município. Então, a Secretaria de Educação do seu município e vai informar isso que está acontecendo, tá? Então, não é a prefeitura, é a área da Secretaria de Educação, tá? E dentro da Secretaria de Educação existe a área de educação inclusiva. É essa área que você tem que procurar, tá? Aqui no Instagram chegou uma pergunta para mim, por conta de um artigo que eu escrevi, até foi o último artigo que eu escrevi no meu blog, sobre a questão da alienação parental, pela questão esse viés aí, pegando esse caminho, rapidinho, para a gente poder falar, é o seguinte, de fato, acontece muito, tá? O relacionamento acaba, né? Muitas vezes a mulher não aceita, que o relacionamento acabou, ou então a mulher sofreu muito durante o relacionamento acaba. E aí, infelizmente, as mulheres têm se valido, aí algumas mulheres têm se valido de um direito que foi tão complicado de se conseguir, né? Mas, enfim, tem feito a falsa denúncia de violência. E aí eu vou me ater como a pergunta aqui, e o tema aqui na Lei da Penha é o direito da criança. É muito comum que a mulher acuse o genitor de abuso sexual contra a criança. Então, não preciso nem dizer, né? Eu não sei se as pessoas não conseguem pensar isso, mas além da falsa denúncia de Lei Maria da Penha de violência doméstica ser crime, tá? A denunciação criminosa, você afeta diretamente o direito da criança, tá? Mas não estou fazendo nada contra ela, estou fazendo contra o pai. Bom, primeiro, você tem que entender que você está praticando um ato que caracteriza a alienação parental, né? Porque você está denegrindo a imagem do genitor como menor. Porque você está arrolando o menor para dentro dessa mentira, você está trazendo o menor.
está usando o menor como ferramenta de vingança, né? Através da Lei Maria da Penha. E quando você acusa falsamente o sexual, você pode desenvolver dentro da criança uma síndrome. A criança, ela está em formação, a gente se compreender que ela está em formação. Quando você acusa o genitor falsamente de estupro, né, estupro deliberado, a criança, ela passa a acreditar que aquele abuso ocorreu. É um distúrbio. E aí você traz N danos para a saúde da criança. Por quê? Primeiro porque ela é um trauma, ela ser arrolada, né, numa situação dessa. Já tem o trauma da discussão dos pais não se entenderem. Tem o trauma de ser trazido, e nesse caso o homem, né? E principalmente no que diz respeito à criança, você vai trazer traumas psicológicos para ela pro resto da vida. Porque ela vai acreditar que aquele abuso fictício, aquela mentira é real. Ela assume que ela é pro resto da vida. Tá? E podemos trazer os transtornos e tem que ficar atento, né? Foi o que eu falei. Sempre que você pensar, será que tal conduta fere o direito da criança? Basta você pensar se essa conduta ela ajuda o desenvolvimento pleno, o direito de crescer saudável, feliz, né? Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, ou não. Se você está vendo uma conduta que fere, né, que de alguma forma vai atingir esse desenvolvimento, bom, óbvio, está fazendo direito da criança. Então, por isso, a alienação parental ofende o direito da criança, né? Privar a criança de contato com o outro, a falsa denunciação de abuso fere o direito da criança, o não recebimento da criança em colégio, né? Seja ele público ou privado, fere o direito da criança, né? Segregar a criança em razão da sua cor, ou da sua religião, ou da sua cultura, fere o direito da criança. Se a gente for pensar de uma forma prática, não precisa decorar a lei, você não precisa sentar e decorar o ECA. Eu acho que é bem palpável isso, né? Trazer isso para a realidade. Eu acho que é bem tranquilo de se compreender. Então, tem mais alguma dúvida, pessoal, que vocês queiram mandar para mim? Alguma coisa que vocês queiram que eu aborde? Se quiser, o momento é agora. O pessoal que está me acompanhando aqui pelo Instagram também, se quiser mandar dúvidas, tá? Tá. Ó, veio um aqui, no Insta, falando sobre o estudo social, tá? Realizado no judiciário. Isso não fica muito dentro do tema do direito da criança em si, mas embora vá abranger, eu vou comentar rapidinho. Bom, aqui no Instagram eu recebi um comentário de que a pessoa tem um processo, tá, contra o ex-marido. Estão falando de guarda e visitação e, segundo ela, que o laudo da psicóloga teria sido não condizente com a realidade, né? E aí dando parecer favorável aí para a guarda compartilhada, e ela entende que o pai não tem direito à guarda compartilhada, né? Não tem condição emocional de ter a guarda compartilhada da criança, e que ela deve fazer. Bom, eu não sei se você está com advogado, se você está com advogado, bom, se você está sendo então, você está com advogado particular, você está com a defensoria pública. Mas você pode impugnar o laudo, tá? Se isso for recente, no prazo da manifestação, ou se de fato é uma novidade, aí você tem que conversar com quem está conduzindo o certificado e fazer a impugnação do laudo certificado, de acordo com o laudo do social, tá? Com o estudo psicológico do estudo social realizado. Ele pede o estudo para ter uma base. Há casos, não são poucos casos, que na prática o juiz entende totalmente diferente do que veio no laudo. Então, assim, isso é muito comum, essa pergunta. O que vai acontecer? Prova que o melhor interesse da criança, se você entende de fato que o genitor, que o pai não tem condição emocional, psicológica de ter a guarda compartilhada, se você entende que de fato é risco, seja porque a criança é muito pequena, ou seja porque você acha que o pai é agressivo, ou porque bebe muito, ou seja lá porque seja, você tem que trazer isso para o processo.
impugna o laudo, conversa com o seu advogado, ver se pode ser impugnado o laudo do social, se invalidado, se invalidado de novo estudo, e traga na prática testemunhos, fotos, né? A prova testemunhal, nesse caso, é bastante importante para corroborar com o que você está dizendo que o pai ali não tem condição. A mesma coisa, pais, né, que caso foi feito por uma mulher, mas da mesma forma, os pais podem fazer os homens podem fazer da mesma forma com relação às mulheres, tá, gente? O que não pode é a gente deixar de zelar pelo direito da criança, tá bom? Bom, pessoal, tem mais alguma dúvida? Se não tiver, já bateu no pé, eu vou encaminhando para o final. Eu acho que agora realmente não tem mais nada. Bom, pessoal, eu agradeço demais vocês. Muito bom poder falar um pouquinho sobre o direito da criança e adolescente. Obrigada por estarem comigo nesse sábado de sol lindo, comemorando o Dia das Crianças. Então, estamos aqui fechando. Denunciem se verem qualquer coisa, briguem pelos direitos das crianças, pelos das suas crianças, seus filhos, pelos qualquer criança, tá? E se algum específico, manda para mim, chama inbox no Facebook, no Instagram, me manda mensagem, enfim, falem que vocês querem saber um pouco mais, eu vou ter o maior prazer de poder bater um papo com vocês, tá bom? Feliz Dia das Crianças, bom sábado, aproveitem!